Às 21 minutos, vamos falar de preço de alimentos. É que o governo federal está agora adotando algumas medidas para tentar conter a alta. Ele anunciou uma série de medidas na última noite. Uma delas vai ser zerar o imposto de importação de 9 tipos de alimentos. O anúncio foi feito depois de uma série de reuniões ao longo de todo o dia entre o governo federal, o setor produtivo e também atacado. Os alimentos que terão tributos zerados são azeite, que hoje tem uma taxação de 9%, milho com 7,2% também vai ser zerado, outros produtos que não vão mais ter imposto de importação: óleo de girassol, a sardinha, biscoitos, as bolachinhas, o café e as carnes, além do açúcar, que hoje tem uma taxação de 14%, e as chamadas massas alimentícias, como o macarrão, que tem uma taxa de 14,4%. Além disso, o governo alterou a cota de importação do óleo de palma, passando dos atuais 65 mil toneladas para 150 mil. Segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, que comandou as reuniões nesta quinta, a redução de tarifas vai entrar em vigor nos próximos dias, depois de serem aprovadas pela Câmara de Comércio Exterior. Além de zerar a taxa de importação, o governo informou que vai reforçar os estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e disse que vai priorizar os alimentos da cesta básica no próximo Plano Safra. Vai ter ainda uma aceleração do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal para descentralizar as inspeções sanitárias, permitindo que estados e municípios façam este trabalho. Assim, produtos como leite, mel, ovos e carnes poderão ser liberados mais rapidamente para a venda em todo o país. Vamos lá, a gente viu nas últimas semanas o próprio governo federal, em alguns momentos, colocando que não tinha como ele controlar a inflação, que era uma questão relacionada ao Banco Central, mas opa, pera lá, não posso mais falar mal do Banco Central porque agora o presidente não é mais o meu inimigo. Aí depois jogou para a moeda internacional, para o dólar, para os conflitos que acontecem aí entre Estados Unidos, guerra comercial, guerra de fato que ocorre no leste europeu. Não teve como segurar. Aí o governo percebe que a pauta da economia, dos alimentos, é muito política. Vê que os dados das últimas pesquisas colocam ali o governo Lula num grande derretimento e numa tendência concretizada. Aí, depois disso, resolvem mexer alguma coisa nos preços dos alimentos. Mas vamos lá, eu conversei com alguns economistas ontem para tentar entender de fato, trazer aqui uma análise para vocês mais concreta, se essas mudanças apresentadas pelo governo federal vão realmente deixar o peso mais leve no bolso do brasileiro na hora de sair do supermercado. E dificilmente, o que duas pessoas diferentes, dois especialistas diferentes apontaram para mim é que dificilmente as medidas adotadas pelo governo federal, essas anunciadas como salvadoras da pátria, vão ter algum tipo de repercussão positiva a médio e a sequer a longo prazo. Veja a lista de produtos que o governo federal está isentando na importação. A gente tem, por exemplo, café, carnes, açúcar, milho. Vem cá, nós somos um dos maiores produtores mundiais desses itens. O que o Brasil importa de açúcar, de carne, de café não representa 1% da nossa quantidade aqui de importação de alimentos. Então, o Brasil tem um problema hoje interno e que não tem nada a ver com importação, com a compra de outros países. E essa é a principal medida anunciada pelo governo federal, que teve até erro de publicação na rede social do presidente da República na hora de anunciar. Ele colocou lá na foto da postagem dele, o Lula, que os ovos também estariam nessa isenção. Depois tiveram que correr para apagar, porque estava errado. A equipe de marketing, né, Carlos Cobal, que estão mexendo com tudo, tentando mobilizar ali para entregar algo mais maquiado para a população, mas até na publicação do Instagram eles estão errando. Erraram, e até o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin também fez a publicação errônea, né, incluindo aí o ovo nessa lista de alimentos que não consta. Tiveram rapidamente que mudar ali, disseram ali que de fato erraram e republicaram aí esse post nas redes sociais. Agora, é uma reação válida do governo federal. Na prática, o governo está abrindo mão aí do recebimento de imposto em favor da redução do preço. Agora, o Geraldo Alckmin falou ontem, durante o anúncio, que essas medidas vão entrar em vigor em poucos dias. O problema é que os efeitos não serão sentidos imediatamente. Essa queda a gente não vai sentir ela no mercado amanhã, semana que vem. Isso vai demorar um pouco, se é que ela virá, né? Então, essa reação do governo, ela é tardia, mas é válida. A queda, e claro, ela é explicada pela queda vertiginosa da popularidade de Lula nas pesquisas eleitorais aí que acenavam para um
resultado muito... de forma muito fracassada ali no processo eleitoral de 2026. Então houve de fato essa reação, comandada aí pelo vice-Geraldo Alckmin. Como eu disse, ela é positiva de um lado, porque você vê o governo tentando conter esse aumento dos gastos, mas nós temos que ficar de olho na eficácia dela, porque não adianta anúncios sem que isso chegue no supermercado, chegue na conta do brasileiro que está gastando cada vez mais para comprar alimentos. O governo precisava de uma solução para ontem, né? A crise foi aberta, estava uma sangria exatamente na reputação do governo, como mostraram as pesquisas com o derretimento da aprovação do governo Lula, e a crise com a inflação sendo sentida por todos nós, preço dos alimentos disparando. Agora, me chamou muito a atenção porque decidiu se reunir com representantes do empresariado para tomar medidas que poderia ter adotado por si só antes, inclusive. Você reduzir a questão de alíquota já é um dever de casa, é uma tarefa de casa. Viu que a crise está acontecendo, não tem solução, jogava toda a expectativa em cima de uma contenção do dólar, em cima da questão da próxima safra, para você ter mais ofertas. O governo vinha com um discurso de que ia se reunir com os empresários de vários setores de produção de alimentos para entender como se os empresários fossem malvadões ali, que resolvessem juntos com os supermercados combinar os preços e elevar, e coubesse a nós, população, a tarefa de desviar disso, fazendo pesquisas, procurando substituições de produtos, né? Que foi a recomendação que o presidente da República tinha dado ontem. Inclusive, ele tinha anunciado uma agenda na qual iria se reunir para fazer, né, aquela pompa e circunstância midiática de que trouxe uma solução com essas medidas. Nem apareceu no fim das contas. Por quê? Porque não existe uma grande solução apresentada. Não há dentro dessas medidas algo mágico, está trabalhando com o que tem. É bom que haja uma resposta? Com certeza. Ela chegou tarde? Também. Então, é preciso acompanhar com cautela, porque além dos pontos que a Bea e o Carlos trouxeram aqui, né, das dúvidas sobre você retirar imposto de produtos que a gente já tem sobrando nas prateleiras do país, essa não foi uma inflação em razão da falta de produtos. Ninguém deixou de encontrar arroz, ninguém deixou de encontrar café, né? Foram outras questões que levaram à realidade trágica que a gente se encontra do ponto de vista econômico. Plano Safra, que foi um dos anúncios, só começa a valer em junho. Questão de revisão de impostos estaduais. Vai depender de diálogo com os estados. Por quanto tempo vai valer essa redução de alíquota? O governo não sabe. Então, o anúncio foi feito, mas ainda existe muito a ser compreendido em termos dos resultados que esse anúncio vai trazer de verdade para o nosso bolso. Inclusive tem uma outra manchete aqui, na página da UOL. O valor do diesel pressiona alimentos e pode ameaçar as medidas do governo. A falta de caminhões e alta